Deus o ensinará a viver de maneira correta. Nosso Deus é maravilhoso. Deus na Bíblia. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8 Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 13:16 Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Miqueias 7:18 O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. Salmos 145:17 Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por minhas gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Deuteronômio 7:9-10 Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Marcos 10:18 Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz, nele não há treva alguma. 1 João 1:5 Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Deuteronômio 32:4 No princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1 Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Deuteronômio 10:14 Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmos 19:1 Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 1:20 Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27 Então o Senhor Deus formou um homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7 Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Êxodo 13:13-15 E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Êxodo 33:19-20 Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Êxodo 34:14 Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: Sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Levítico 19:2 Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Jeremias 32:27 Pois nada é impossível para Deus. Lucas 1:37 As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29:29 Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele falha e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números 23:19 Cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia. Provérbios 35 Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Isaías 45:15 Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Salmos 5:4 Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos. 1 Coríntios 14:33 Deus justo, que sondas a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Salmo 7:9
Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Eclesiastes 11:5. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Deuteronômio 32:39. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre, Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. 1 Samuel 2:6-10. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste, com a tua força tu levas a tua santa habitação. Êxodo 15:11-13. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa a vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Naum 1:2-3. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Romanos 2:6-11. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas, quando forem ruins, conceder-lhe, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Eclesiastes 7:14. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. 1 Coríntios 1:25. Sou eu apenas um Deus de perto, pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Jeremias 23:23-24. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isaías 40:28-29. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensino o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Isaías 48:17. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Deuteronômio 4:29. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deuteronômio 6:4-5. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmos 51:17. Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva, Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Salmos 68:19-20. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos este templo que construí. 1 Reis 8:27. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida,
o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Atos dos Apóstolos 17, 24 a 27. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9, 6. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. João 1:1. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1:23. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. João 1:18. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Salmos 46:10. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça e paz.